Bom, continuando então o capítulo 4, né, parte 4, agora a gente vai falar sobre interferência envolvental, né? Então, a primeira definição do que é interferência envolvental, né, é definido como sendo o contato da parte não evolvental do dente, né? Então, esse termo interferência envolvental, eventualmente não quer dizer que a engrenagem vai travar, né, quando ela apresenta esse fenômeno. O que vai acontecer é que uma parte do dente que não foi projetada para ter contato pode entrar em contato e isso vai gerar um desgaste prematuro, né, do dente da engrenagem. Então ele comenta, né, o perfil envolvental ele se inicia na circunferência de base, como a gente já comentou, e vai até a cabeça do dente, né? Então, na hora que acontece um contato numa região fora dessa região que tem o perfil envolvental, aquela região não é preparada para ter contato. Então, consequentemente, ela vai se desgastar mais rapidamente, né, do que o normal, né? E o livro comenta, né, que essa interferência envolvental ela vai causar um fenômeno, né, que é chamado de adelgaçamento, né? O termo em inglês é o undercut, tá? Que vai tender a diminuir a espessura do dente, né, por arrancamento de material. Então, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, fazendo um desenho aqui bem simples para a gente representar isso. Então, a gente teria aqui ó, o dente, né, da engrenagem, né, e aí a circunferência de base até onde vai o perfil envolvental. Se o dente da outra engrenagem fizer contato com essa região abaixo, então ali vai começar a aparecer trincas, né? Isso tende a acontecer dos dois lados e com o tempo aquele ali vai tendo arrancamento de material, né? Então, consequentemente, isso tende a acontecer dos dois lados, a espessura do dente vai diminuindo, né? Então, chega uma hora que o dente pode quebrar, né? Então, no meu projeto eu não posso permitir que isso aconteça, né? E aí o livro cita o seguinte, a cremalheira é o caso crítico, né? Por que a cremalheira é o caso crítico? Esse fenômeno de interferência é muito comum ele acontecer quando falta espaço, né, entre os dentes, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho duas engrenagens de dentes finitos, né, duas engrenagens circulares, né, cilíndricas, se acoplando, vamos agora imaginar uma situação onde eu tenho uma engrenagem cilíndrica se acoplando com uma cremalheira. Então imagina que você tem uma engrenagem de borracha, por exemplo, de tal forma que você possa cortar ela e abrir ela e transformar ela numa cremalheira. Na hora que você estiver abrindo ela, o que vai acontecer com o espaço entre os dentes? Ela vai diminuir esse espaço, né? Então, ou seja, na condição de uma engrenagem cilíndrica se acoplando com uma cremalheira é a condição onde eu tenho a pior condição de espaço, né? Então, ela é considerada o caso crítico, né? E ele comenta, se um pinhão, se uma engrenagem se acopla com uma cremalheira sem interferência, é porque ela vai conseguir também se acoplar com qualquer outra engrenagem com diâmetro finito, também sem interferência, né? Então, muitas vezes o projetista escolhe, né, usar o caso crítico, né, para garantir que aquela engrenagem tenha uma intercambiabilidade maior. Então, no futuro, se for interessante, eu posso desmontar ela daquele par e usar com outra engrenagem sem ter interferência, né? E aí, basicamente o que essa figura está mostrando é exatamente ali, né? Aqui ele está representando essa circunferência como sendo a circunferência de base e está ocorrendo contato do dente abaixo da circunferência de base, né? Então, a interferência ocorre no flanco da engrenagem motora durante a aproximação, né, do dente. E isso vai gerar um desgaste prematuro e reduzir a vida útil, né, da engrenagem. Então, o livro primeiro ele cita, né, um critério que é chamado critério de spots, que é um critério para se verificar se vai ou não ter interferência num par de engrenagens que você está montando, né? Então vamos supor que eu peguei duas engrenagens para colocar as duas para trabalharem juntas, não tenho a memória de cálculo do projeto delas, faço uma medição e identifico que elas possuem os mesmos parâmetros, né, que poderiam trabalhar juntas.
mas eu não sei se ela vai ter interferência. Então, se eu aplicar o critério de Spots, né, e o critério de Spots vem daquela equação lá para calcular o comprimento de transmissão. Então, essa equação ela tem 3 termos, né? Então, o que o Spots reparou é o seguinte: se o primeiro termo da primeira engrenagem for maior, né, do que o último termo, né, o C sendo φ, ou se o segundo termo, que seria da segunda engrenagem, for maior, eu vou ter interferência. Então, o que eu tenho que fazer é ajustar a distância entre centros para que eu não tenha interferência, né? Então, isso seria válido para uma engrenagem que eu estou, de um par de engrenagens que eu estou montando, né? E não um projeto inicial, né? Quando eu estou fazendo um projeto inicial de um par de engrenagens, muitas vezes não preciso de aplicar esse critério de Spots. O que eu vou fazer é calcular qual que é o número mínimo de dentes para se evitar interferência, né? E aí o livro define isso para o caso crítico, né, do pinhão cremalheira, tá? É o que nós vamos ver agora, essa dedução, tá? Então vamos analisar essa figura. Nós temos então o pinhão, que é a engrenagem motora, né? Ele desenhou a circunferência de base e a circunferência primitiva do pinhão. E aqui eu tenho a cremalheira, né, que é o rack, onde ele desenhou a cremalheira não tem circunferência, ele vai ter a linha, né? Então eu tenho a pitch line, que é a linha primitiva, e tenho a linha de adendo, né? A distância da primitiva até a linha de adendo é o adendo da cremalheira, né? E aí ele mostrou aqui o raio primitivo e o raio de base, né, do pinhão. A linha de ação, nesse caso, ela vai passar apenas por 2 pontos, né, que é o ponto primitivo e ela é tangente à circunferência de base do pinhão. Como a cremalheira não tem linha de base, né, porque ela é uma reta, né, então aí define-se a linha de ação e o ângulo de pressão do pinhão, né. Então basicamente o que o livro faz é trabalhar com esses triângulos aqui, né, para a gente poder deduzir, né, 2 equações. Então, basicamente, o triângulo que ele vai trabalhar vai ser, primeiro, esse triângulo pequeno aqui, ó, que vai do ponto P até o ponto E e finaliza aqui embaixo, né? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o segmento PE, né? Um cateto é o adendo, né? E o outro triângulo que eu vou trabalhar vai ser o triângulo que está ali, ó, no ponto O, também no ponto E e no ponto P. Então esse seria esse triângulo aqui, que eu estou marcando em azul, né? Que ele é retângulo aqui no ponto E, né? A hipotenusa desse triângulo vai ser o raio primitivo, né? Então aqui, ó, se eu quiser escrever, por exemplo, o ângulo, o seno do ângulo de pressão, né? Veja bem, aqui embaixo desse triângulo pequeno, né? Esse ângulo aqui interno é o ângulo de pressão. Como eu posso ver que essa linha ela é perpendicular à linha de ação e ao mesmo tempo essa linha vertical também é perpendicular à linha primitiva, então obviamente que eu tenho uma semelhança entre os ângulos internos. Então esse ângulo aqui também vai ser o ângulo de pressão. Então eu consigo facilmente deduzir essas 2 equações, né? No triângulo pequenininho eu tenho que seno do ângulo de pressão vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tenho aqui o adendo dividido pelo segmento PE. E no triângulo azul eu vou ter que seno desse ângulo, né, vai ser igual a cateto oposto, que é o segmento PE, dividido pela hipotenusa, que é o raio primitivo. Então o que ele vai fazer agora é uma manipulação matemática para poder obter esta equação para calcular o número mínimo de dentes que vai garantir que o par não vai ter interferência, tá? Só que antes de fazer isso, ele define um parâmetro bem importante, que é esse parâmetro K, que ele vai ser usado para definir quando eu tenho dentes normais ou dentes rebaixados, tá? O K, analisando na norma americana, ele é definido como sendo o passo diametral vezes o adendo, né? Se fosse na norma internacional, seria o adendo dividido pelo módulo, né?
já que o módulo é inverso do adendo. Então, se eu tenho dentes normais, o K é igual a 1.0, né? Para dentes rebaixados, o K é igual a 0,8. Então, isso é uma forma, trabalhar com dentes rebaixados é uma forma de se tentar ganhar espaço, né, entre os dentes para reduzir a chance de ter interferência. Então, fazendo um desenho aqui bem simples, né, se eu tenho, por exemplo, aqui ó, em vermelho aqui um dente normal, então a ferramenta de corte vai fresar esse dente, né, é o dente normal de acordo com a norma, né, os parâmetros que a norma pede. Um dente rebaixado, basicamente o que ele vai fazer é que ele vai ter uma altura um pouco menor, né, como se fosse aqui esse dente em azul que eu estou traçando. O restante dele é praticamente igual, né? Então eu estou rebaixando o dente, tá? Claro que se eu faço isso numa engrenagem, eu tenho que fazer também na outra, né? A norma pede isso. Então, querendo ou não, eu vou ganhar espaço, né? Pensando que eu estou fazendo isso também na outra engrenagem, né? Então, eu vou ganhar espaço aqui entre a cabeça do dente da engrenagem e o pé do dente da outra. Então, diminui a chance de ter interferência. Então, um recurso que eu posso usar é esse, né? Usar dentes rebaixados. E se eu optar por usar dente rebaixado, eu tenho que seguir o que a norma me pede, né? Eu não posso colocar qualquer valor de rebaixamento. Até porque, geralmente, na maioria dos métodos de fabricação, a ferramenta de corte que é capaz de fresar esse dente vermelho é diferente da ferramenta de corte que vai fresar esse dente azul. Então, ou eu uso ele rebaixado ou não. Então, ou K vale 1.0 ou K vale 0,8, tá? Então, geralmente não tem valores intermediários, né? E aí, o que ele faz? Ele primeiro substitui, né? Tem a equação lá onde eu tenho o adendo, então ele substitui o adendo como sendo K dividido pelo passo diametral. E aí ele pega e multiplica as duas equações, né? Fazendo isso, ele vai pegar ali, então, seno ao quadrado de φ vai ser igual a PE dividido por R, que multiplica K dividido pelo passo diametral vezes PE. Né? Aí eu corto o segmento PE, que aparece nas duas equações, vai ficar K vezes R dividido pelo passo diametral. Só que o passo diametral ele vai ser igual a N dividido por D, né? Ou N dividido por duas vezes o raio primitivo. Substituindo aqui, o raio corta com o raio, o 2 sobre para o denominador, né? E eu inverto, né, o N com o seno de φ, aí eu chego na equação. Então, N, que é o número de dentes, né, ou o número mínimo de dentes que eu vou ter que ter, vai ser igual a 2 vezes K dividido por seno ao quadrado de φ. Né? E aí ele comenta, né, aí, ó, esta equação representa o menor número de dentes, né, que um pinhão pode ter, né, para que se acople com uma cremalheira sem interferência. Então, acima desse valor, eu posso usar qualquer número de dentes. Abaixo desse valor, eu não posso usar, porque senão eu vou ter interferência. Então, quando eu estou fazendo um projeto novo de um par de engrenagens, né, eu vou adotar, por exemplo, essa equação e determinar qual é o número mínimo de dentes que eu vou ter que ter. Né? Lembrando que o tamanho do dente depende das forças transmitidas, né? Então, o tamanho do dente eu vou considerar que ele já está definido. Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar pelas equações aqui. Então, essa equação depende do K, ou seja, se eu estou trabalhando com dentes normais ou dentes rebaixados, e depende do ângulo de pressão, e aqui ele é inversamente proporcional ao seno, né? Então, o que eu posso reparar? Olha só, ele fez uma tabelinha só para ajudar a gente a analisar. Se eu estiver usando um ângulo de pressão de 14,5 graus, né, e usar dentes normais, full dip aqui, ó, seria dentes normais, eu vou achar que o N tem que ser pelo menos 32 dentes. Então, ou seja, se eu distribuir 32 dentes, eu vou chegar num certo diâmetro, já que o tamanho do dente já está definido pelo torque transmitido. Mas olha o que acontece, se eu aumentar o ângulo de pressão para 20 graus, continuando usando dentes normais, cai para 18. Ou seja, eu consigo colocar muito menos dentes, consequentemente a engrenagem vai ficar menor, o diâmetro vai ser menor. Então olha que interessante, lembra da balança de pratos que a gente comentou, né? O equilíbrio no projeto? Então se eu pensar do ponto de vista de transmissão de força, eu vou pensar o seguinte, quanto menor o ângulo de pressão,
melhor vai ser a transmissão de força, né? Porque a componente radial está sendo desperdiçada, né? Agora, se eu pensar do ponto de vista de tamanho, aí quanto maior o ângulo de pressão, menor a engrenagem pode ser sem apresentar interferência, né? E aí a tabela ainda coloca, se eu rebaixar, o Stube aqui está querendo dizer dentes rebaixados, K igual a 0,8, de 18 cai para 14. Se eu chegar, por exemplo, no valor máximo de ângulo de pressão que a norma permite, que é 25 graus, e dentes normais, cai para 12. Então eu posso colocar só 12 dentes. Eu ainda posso extrapolar essa tabelinha, né? Se eu ainda colocar, por exemplo, 25 graus e dentes rebaixados, vamos supor que isso ainda cai, né? Vamos supor que isso caia para 10 dentes, por exemplo, aqui, ó, né? E aí eu teria uma engrenagem menor, né? Agora vamos pensar. Vamos supor que eu estou com um projeto onde o tamanho da engrenagem é o meu parâmetro crítico. Eu preciso dela o menor possível. E vamos supor que essa condição que a gente colocou, né, que seria ângulo de 25 graus, dentes rebaixados, né, o K igual a 0,8, e a gente eventualmente achou um valor aqui de 10 dentes, né? Não é esse valor não, é só arredondando. Vamos supor que isso não me atende. Eu preciso de uma engrenagem menor ainda, preciso menos de 10 dentes. Qual que seria uma possível solução? Pensem um pouquinho, ver se vocês têm alguma ideia, né? Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, esta equação vale para o caso crítico, que é o caso pinhão-cremalheira. Então uma coisa que eu posso fazer é, ao invés de usar a equação do caso crítico, eu posso pegar a equação que ela é específica da engrenagem cilíndrica de dentes retos, que está mostrada aqui no próximo slide, né? Veja que a equação é bem maior, né? Mas o radical dela está aqui, ó, o 2K dividido por seno ao quadrado de φ está aqui, né? O que vai acrescentar esse parêntese aqui, ó, e esse outro termo grandão, onde o que aparece de novo aqui é a razão de velocidade do par, o mg. Tá? E eu, usando essa equação, eu vou conseguir ter uma engrenagem menor ainda, tá? Porque eu vou estar dimensionando ela para o par que ela vai trabalhar, e não para o caso crítico, que seria mais amplo, né? E poderia funcionar para qualquer outra engrenagem. Tá? E aí eu conseguiria ter uma engrenagem com menos dentes e, consequentemente, ainda menor do que essa daqui. Ok? Então vamos extrapolar. Vou imaginar que essa solução, usando essa equação, ainda não é satisfatória. Eu precisaria dela menor ainda. Qual que seria a saída? Bom, a saída, a gente ainda não falou sobre ela, seria usar engrenagem cilíndrica helicoidal. Tá? Nós vamos ver lá no capítulo de engrenagem cilíndrica helicoidal que na cilíndrica helicoidal ela ainda pode ser um pouco menor. Tá? É uma das vantagens dela. Ok? E aí, falando um pouquinho também sobre os métodos de fabricação, né, para complementar esse assunto, o nosso livro está relativamente defasado, né, com relação à parte de métodos de fabricação. Eu coloquei um pouquinho de informações aqui só para ficar um pouco mais completo, né? Então, hoje em dia a gente tem diversas dentadoras, né, que são capazes de fresar as engrenagens, cada um tem um processo diferente, né, que foi desenvolvido pelo seu fabricante. O primeiro método de fabricação, né, foi usando fresadoras universais e usando a chamada fresa módulo, né? Então isso daqui não tem no livro, né, eu acrescentei só para a gente comentar. Então antigamente a gente tinha essas fresas universais, eu usava o pinhão cortador, que é essa ferramenta aqui, e a minha fresa tinha que ter um instrumento que é chamado de cabeçote divisor, tá? Se você pegar na internet e jogar aí, você vai achar um monte de vídeo do Senai explicando como é que funciona esse cabeçote divisor, né? Ele era um equipamento onde você prendia, né, a sua ferramenta, né, a sua engrenagem, e aí você configurava, né, o módulo, o tamanho do dente e a quantidade de dentes que ele tinha que fresar, e aí ele ia movimentando o cilindro, né? Esse cilindro ia passando na ferramenta de corte e iria fazendo o corte de cada rasgo, né? Cada rasgo desse de uma vez. Ele ia fresando, 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 e no final, na hora que ele terminasse a volta completa, eu tinha todos os dentes fresados, né? Era um método mais demorado,
né? E aí foram desenvolvendo aí, né, vários outros processos novos de fabricação, né? Como não é nosso objetivo aqui detalhar, né, esses métodos mais atuais, né? Eu só estou ilustrando aqui, né? E depois cada um pode, que tiver interesse, pode ler um pouco mais no nosso livro ou ler, livros aí de processo de fabricação de engrenagens, né, que vão atualizar exatamente como nós estamos hoje em dia, essa parte dos processos de fabricação, né? O livro fala do método Fellows, que é um método também antigo, né? Que aí vocês vão observar a diferença grande, né, do pinhão cortador para a ferramenta do método Fellows, né? Então, basicamente o que eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho a ferramenta de corte e do lado direito eu tenho a engrenagem, o cilindro, que a princípio é o cilindro bruto. E aí o que acontece? A máquina do método Fellows, ela vai controlar o giro do cilindro, né, onde eu vou fresar a minha engrenagem, o giro da ferramenta de corte e também a ferramenta de corte ela translada. Então na hora que isso aqui estiver girando, ela for transladando, ela vai fresando, né, os dentes, mas como ela está em rotação, ela vai fresando todos os dentes ao mesmo tempo, né? Parece um par de engrenagens se acoplando, né? Mas não é, é a ferramenta de corte e o cilindro, né? A engrenagem. E aí, quando essa ferramenta for avançando aqui, na hora que ela percorrer toda a largura da engrenagem, ela fresou todos os dentes de uma vez, né? Então, é um método bem interessante, né? Comparado lá com o método inicial que a gente tinha, né? O livro também fala um pouquinho sobre a geração tipo cremalheira. A ferramenta de corte, né, ela tem um formato parecido com uma cremalheira, né? É como se fossem vários pinhões cortadores daquele, né, em conjunto, né? E aí a máquina, né, que vai controlar isso, ela controla o giro da ferramenta de corte, o giro do cilindro, né, e esse movimento relativo entre eles, né, para poder fazer o corte. E ele vai girando, né, o cilindro, ele vai cortando, né, os dentes, aí na hora que der uma volta completa, ele fresou toda a engrenagem, tá? É um pouquinho aí sobre os métodos de fabricação que vocês podem encontrar aí na literatura, né? Esses são alguns mais antigos que são listados pelo nosso livro, ok? E aí quem tiver curiosidade, como eu comentei, busquem mais informações, né, sobre isso, né, em outros materiais que estiver mais relacionado com a parte de métodos de fabricação, ok? Na próxima videoaula a gente vai falar sobre as normas, né, de fabricação e a parte de jogo primitivo.